Você já parou para pensar que o nosso lugar no cosmos pode ser um pouco mais vazio do que imaginávamos? Nós sempre pensamos no universo como algo uniforme em grandes escalas, mas um novo estudo bombástico sugere que a Terra e toda a nossa galáxia, a Via Láctea, podem estar localizadas bem no meio de uma imensa bolha de nada, um gigantesco vazio cósmico. Essa descoberta, que foi destaque em um importante congresso de astrônomos, não é apenas uma curiosidade sobre onde estamos, mas sim a chave para desvendar um dos maiores mistérios da ciência moderna, a famosa tensão de Hubble. Se essa teoria se confirmar, ela pode finalmente trazer paz para a cosmologia, resolvendo a crise de por que a taxa de expansão do universo é medida de formas tão diferentes. Fique ligado para entender como o nosso vazio particular pode reescrever a história da expansão cósmica e, quem sabe, o futuro da física. Onde estamos no universo? A hipótese do vazio cósmico. A cosmologia, que é a área da ciência que estuda a origem e a evolução do universo, tradicionalmente se baseia no chamado princípio cosmológico. Esse princípio fundamental sugere que o universo, quando observado em escalas muito grandes, é homogêneo e isotrópico. Em outras palavras, não importa para onde você olhe ou em que lugar do cosmos você esteja, o universo deve parecer o mesmo. É claro que sabemos que isso não é perfeitamente verdade em escalas menores, como a vizinhança de uma galáxia ou de um aglomerado. Mas, na vastidão do espaço, esperava-se que a distribuição de matéria fosse relativamente uniforme em longas distâncias. A nova pesquisa, contudo, sugere que a nossa própria localização pode ser uma grande exceção a essa regra, pelo menos em uma escala local relativamente grande. A ideia central da pesquisa que está sendo discutida é que a Terra e a Via Láctea, nossa galáxia, estariam situadas no centro ou próximo dele de um vazio cósmico. Os vazios cósmicos são regiões do espaço intergaláctico que possuem uma densidade de matéria significativamente mais baixa do que as áreas circundantes. Eles são como bolhas gigantes no tecido do universo, cercadas por filamentos e aglomerados de galáxias. Pense no universo como se fosse uma esponja. De longe parece uniforme, mas de perto é cheio de buracos e vazios. Essas estruturas de grande escala, vazios, filamentos e paredes, são o resultado da evolução da matéria após o Big Bang. Se estivermos em um desses vazios, a matéria ao nosso redor estaria espalhada de forma mais rarefeita do que na média do universo. Essa descoberta foi apresentada em um evento de grande prestígio, o Congresso da Royal Astronomical Society no Reino Unido. O trabalho chamou muita atenção porque, se comprovado, teria implicações profundas para a cosmologia moderna e para nossa compreensão do universo. O fato de estarmos em um vazio não violaria totalmente o princípio cosmológico, pois ele ainda seria válido em escalas ainda maiores, mantendo a analogia da esponja. No entanto, a nossa posição peculiar dentro dessa estrutura de grande escala, localmente, teria um impacto mensurável nas nossas observações. Os astrônomos já sabiam da existência de grandes vazios em outras partes do universo, mas estar dentro de um deles é uma possibilidade que precisa ser confirmada. É um cenário que coloca a Via Láctea em um lugar de baixa densidade, influenciando como vemos e medimos as propriedades cósmicas à nossa volta. Mas afinal, como os cientistas chegaram a essa conclusão tão surpreendente sobre a nossa localização no espaço? Eles utilizaram um método de análise que se concentra em uma das ferramentas mais importantes da cosmologia, as chamadas oscilações acústicas bariônicas, ou BAO. As BAO são, simplificadamente, o eco do Big Bang, marcas deixadas no universo primordial que servem como uma régua padrão cósmica.
Os astrônomos buscaram evidências de que a presença desse vazio estaria distorcendo as medições que fazemos dessas oscilações acústicas. Essa distorção seria a assinatura da nossa localização especial, influenciando o desvio para o vermelho que observamos nas galáxias distantes. A chave é que esse vazio afetaria a velocidade de afastamento dos objetos em nossa vizinhança, mudando os cálculos que fazemos. Um vazio cósmico exerce uma influência gravitacional diferente da média do universo denso, e isso é crucial para a nossa observação. Objetos dentro de um vazio, ou próximos a ele, tenderiam a ser puxados para as paredes de galáxias que o circundam, ou poderiam ser afetados por um movimento interno ao vazio. Se estamos em um vazio, as velocidades dos objetos em relação a nós seriam ligeiramente aumentadas. Essa alteração sutil na velocidade de afastamento dos objetos no nosso universo local é o que os astrônomos procuraram medir e quantificar. Essa velocidade extra, induzida pela presença do vazio, faria com que o desvio para o vermelho das galáxias fosse ligeiramente maior do que o esperado. O desvio para o vermelho é a principal forma de medir distâncias e a expansão do universo. Então, qualquer distorção nele é um sinal importante de um fator externo. A confirmação dessa hipótese tem implicações diretas e imediatas para a constante de Hubble, o valor que define a taxa de expansão do universo. A comunidade científica enfrenta há anos um impasse conhecido como a tensão de Hubble, que é uma crise na cosmologia. Essa tensão é a diferença inaceitável entre o valor da constante de Hubble, medido no universo local, e o valor medido no universo primordial, logo após o Big Bang. Se a Terra está em um vazio, isso introduziria um viés nas medições do universo local, alterando o valor medido. Ao levar em conta o aumento de velocidade causado pelo vazio, essa distorção seria corrigida e a tensão de Hubble poderia ser resolvida. Essa é a grande promessa do modelo do vazio cósmico: harmonizar as medições da expansão cósmica feitas por diferentes métodos. Para testar essa hipótese, os pesquisadores analisaram as medições de BAU que foram coletadas ao longo dos últimos 20 anos. Eles compararam a probabilidade de um modelo com a Terra em um vazio cósmico versus um modelo sem esse vazio, onde a matéria é uniforme. O resultado foi surpreendente. O modelo que inclui a Terra e a Via Láctea dentro de um vazio cósmico é 100 milhões de vezes mais provável de estar correto do que o modelo que não o inclui. Essa probabilidade massiva a favor do vazio sugere uma forte evidência de que a nossa localização não é tão comum quanto se pensava. Os dados das BAO se ajustam de forma muito mais coesa e satisfatória ao modelo que considera essa densidade de matéria mais baixa na nossa vizinhança. Isso confere uma grande segurança e menor incerteza ao modelo que busca resolver a crise da cosmologia através da nossa posição. Em resumo, a hipótese de estarmos em um vazio cósmico é mais do que uma mera especulação. É um modelo apoiado por dados observacionais de 2 décadas. Esse modelo é estatisticamente robusto e oferece uma saída elegante para a crise da tensão de Hubble, um problema que assola a física há anos. Ao considerar a nossa posição especial no cosmos, o vazio explicaria a anomalia nas medições da taxa de expansão, fazendo-as coincidir. No entanto, na ciência, a cautela é fundamental. E a comunidade agora precisa comprovar essa ideia utilizando outros métodos independentes. Os próximos passos se concentrarão em novas observações para validar o modelo do vazio cósmico, garantindo que essa solução seja definitiva e universalmente aceita. O universo pode ser homogêneo em escalas gigantescas, mas nossa vizinhança local parece ser especial e essa peculiaridade pode ser a chave para o avanço da cosmologia.
O eco do Big Bang. Entendendo as BAO, oscilações acústicas bariônicas. As oscilações acústicas bariônicas, ou BAO, do inglês Baryon Acoustic Oscillations, são a espinha dorsal de todo esse estudo sobre o vazio cósmico. Elas são um fenômeno fundamental na cosmologia, sendo o que os cientistas chamam de o eco do Big Bang. Para entender as BAO, precisamos voltar ao universo muito jovem, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, antes da formação das primeiras estrelas. Nessa época, o universo era um plasma quente, denso e opaco, composto principalmente de baryons, matéria normal, como prótons e nêutrons, e fótons. Havia ondas de pressão viajando por esse plasma, criadas por pequenas flutuações de densidade na matéria primordial. Essas ondas eram semelhantes a ondas sonoras, por isso são chamadas de oscilações acústicas. Quando o universo esfriou o suficiente, os elétrons e os prótons se recombinaram para formar átomos neutros de hidrogênio. Esse processo fez com que os fótons, a luz, se desacoplassem dos baryons, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. Nesse exato momento de congelamento, as ondas acústicas que estavam se propagando pararam de oscilar. A posição final que essas ondas de pressão atingiram no espaço, pouco antes do congelamento, é o que marca o tamanho físico da BAO. Essas ondas viajaram por uma distância específica e, ao parar, deixaram uma impressão no universo. Essa distância congelada é um raio fixo que serve como uma marca de escala para a estrutura do universo. A importância das BAO reside no fato de que elas representam uma distância padrão no universo. Não importa onde você olhe no cosmos ou o quão longe você esteja olhando, o tamanho físico original dessa régua é o mesmo. É como se tivéssemos 1 metro padrão espalhado por todo o universo desde o início dos tempos. Essa distância padrão é usada para medir como o universo se expandiu desde aquela época primordial. Ao medir o tamanho angular, o quão grande ele parece no céu, dessa régua em diferentes distâncias, podemos calcular a taxa de expansão em diferentes épocas cósmicas. As BAO são, portanto, uma ferramenta indispensável para mapear a estrutura do universo e calcular a constante de Hubble. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, do inglês Cosmic Microwave Background, está intimamente ligada às BAO. A CMB é a primeira luz liberada após o Big Bang, justamente quando o plasma esfriou e as ondas acústicas pararam. As pequenas flutuações de temperatura que vemos na CMB são as sementes das futuras estruturas cósmicas, incluindo as próprias BAO. A medição da CMB nos dá a melhor visão que temos do universo primordial e das propriedades físicas naquele momento inicial. Por causa dessa ligação direta, qualquer modelo cosmológico que use as BAO precisa se ajustar e ser consistente com as observações da CMB. Essa consistência é crucial, pois garante que as medições estejam fundamentadas no cenário mais aceito do universo jovem. O vazio cósmico entra nessa história ao considerarmos como ele afeta a visualização das BAO. Se a Terra estiver realmente em uma região de baixa densidade, ela estaria influenciando a forma como vemos a escala angular das BAO. O vazio cósmico induziria velocidades adicionais nos objetos, como galáxias, que estamos usando para mapear as BAO. Essas velocidades extras aumentariam sutilmente o desvio para o vermelho que observamos nesses objetos. Com isso, a relação entre a escala angular das BAO e o desvio para o vermelho seria levemente distorcida por nossa posição no vazio. Essa distorção é, na verdade, a pista que os astrônomos usam para deduzir que estamos em uma localização especial. A análise do estudo que discutimos envolveu a coleta e o processamento de medições das BAO de galáxias ao longo de mais de 2 décadas.
Ao comparar os dados observacionais com um modelo que inclui um vazio, os cientistas procuraram por essa distorção específica. Se houvesse um desvio nos dados que se encaixasse na previsão do modelo do vazio, isso seria um forte indicador. O desvio encontrado é a chave. Ele sugere que as medições de distância baseadas nas BAO são influenciadas por um fator local. Esse fator local é justamente a velocidade adicional causada pela nossa localização em uma região com densidade de matéria abaixo da média. Portanto, as BAO não apenas medem a expansão, mas também revelam a estrutura local do universo ao nosso redor. A utilização das BAO como régua padrão do universo é uma das técnicas mais confiáveis da cosmologia. Essa régua é formada pela distribuição de matéria no universo e pode ser mapeada por grandes levantamentos de galáxias. O que o estudo fez foi usar essa régua para testar a hipótese de um universo local com baixa densidade. Se o universo fosse perfeitamente homogêneo, a relação entre o desvio para o vermelho e a escala angular das BAO deveria ser exata. No entanto, a necessidade de um ajuste, essa distorção, aponta para a existência do vazio cósmico local. A BAO se torna, assim, o principal instrumento de comprovação da nossa localização especial no cosmos. Em última análise, o modelo do vazio cósmico, quando aplicado aos dados das BAO, não só se ajusta melhor, mas também oferece a esperada solução. A distorção introduzida pelo vazio nas medições do desvio para o vermelho é exatamente o que falta para unificar os resultados da constante de Hubble. Ou seja, o eco do Big Bang, as BAO, nos dizem que o universo primordial e o universo local são, na verdade, consistentes. A única coisa que precisava ser corrigida era a nossa própria posição de observação, que não é média. Portanto, as oscilações acústicas bariônicas são a peça central que une a crise da cosmologia com a solução do vazio cósmico. A força dessa evidência estatística das BAO é o que torna a hipótese do vazio tão promissora e relevante para a ciência. A BAO como régua cósmica, medindo a estrutura do universo. O conceito de que as oscilações acústicas bariônicas, as BAO, atuam como uma régua cósmica é fundamental para a cosmologia de precisão. Essa régua não é um objeto físico que podemos tocar, mas sim uma marca estatística na distribuição das galáxias pelo universo. Graças à física do universo primordial, a distância que a onda de pressão viajou antes de parar é uma medida fixa e conhecida. Essa medida, que se espalhou pelo espaço como uma casca esférica de matéria, marca uma separação preferencial entre pares de galáxias. Em média, se você medir a distância entre todas as galáxias no céu, você encontrará um excesso de pares separados por essa distância BAO. É um padrão de agrupamento que permite aos astrônomos mapear o universo com uma precisão incrível. Quando observamos galáxias distantes, podemos medir dois aspectos dessa régua: o tamanho da BAO na direção da nossa linha de visão, radial, e o tamanho da BAO através do céu, angular. O tamanho angular nos diz o quão grande a régua parece no céu e está relacionado à geometria do universo e à distância da galáxia. O tamanho radial está ligado a como o universo se expandiu desde o momento em que a luz daquela galáxia foi emitida. Ao comparar o tamanho medido no céu com o tamanho físico conhecido da BAO, os cientistas podem calcular a distância da galáxia. Essa técnica é muito poderosa, porque não depende das suposições de outros métodos de distância, oferecendo uma medida mais direta da expansão. As BAO, portanto, funcionam como um padrão de calibração que nos ajuda a traçar um mapa tridimensional de como a matéria se agrupou ao longo da história cósmica. A importância dessa régua se torna ainda maior quando pensamos na constante de Hubble, o número que rege a taxa de expansão. A constante de Hubble
É calculada a partir da relação entre a velocidade de afastamento de um objeto e sua distância. Se conseguimos medir a distância de forma precisa usando a BAO, conseguimos determinar a taxa de expansão do universo com mais exatidão. O que o modelo do vazio cósmico sugere é que a nossa posição influencia o cálculo dessa distância no universo local. Especificamente, o vazio cósmico introduz um viés nas velocidades de afastamento que medimos para as galáxias vizinhas. Isso faz com que a taxa de expansão local pareça ser ligeiramente diferente da taxa de expansão medida no universo primordial. O modelo do vazio cósmico propõe que a nossa Via Láctea está em um local onde a densidade de matéria é menor que a média do universo. Essa densidade mais baixa resulta em uma força gravitacional localmente mais fraca. Em vez de estarmos em um aglomerado denso, onde a gravidade freia o movimento das galáxias, estamos em um espaço onde a expansão é relativamente acelerada. Essa aceleração local, causada pela distribuição desigual de matéria, o vazio, afeta a medição do desvio para o vermelho. O desvio para o vermelho é o alongamento do comprimento de onda da luz das galáxias, devido ao seu movimento de afastamento, expansão. Se estamos em um vazio, os objetos próximos a nós parecem estar se afastando um pouco mais rápido do que estariam em um universo homogêneo. A correção introduzida pelo modelo do vazio cósmico é essencial para a BAO, porque ela harmoniza a medição de distâncias. Ao subtrair o efeito dessa velocidade extra induzida pelo vazio, os astrônomos podem reavaliar a distância real das galáxias. Essa reavaliação permite que o valor da constante de Hubble, calculado a partir das BAO no universo local, se alinhe com o valor do CMB. É um ciclo de feedback. A BAO revela a estrutura do universo, a escala do vazio, e essa estrutura, por sua vez, corrige a medição da expansão. O sucesso do estudo reside em mostrar que o modelo do vazio cósmico se ajusta estatisticamente melhor aos dados observacionais das BAO. O universo usa essa régua para nos dizer que nossa vizinhança é especial, e essa especialidade tem um preço que deve ser pago na nossa cosmologia. Os pesquisadores fizeram um trabalho estatístico robusto, comparando o modelo homogêneo tradicional com o modelo do vazio cósmico. Eles usaram os dados de levantamentos de galáxias de grande escala que mapeiam a distribuição da matéria e a posição das BAO. O resultado foi a conclusão de que é 100 milhões de vezes mais provável que a Terra esteja em um vazio. Essa probabilidade maciça não é um palpite, mas sim a conclusão matemática de que o modelo do vazio explica os dados das BAO com muito mais precisão. O fato de um modelo ser tão superior ao outro em explicar as medições existentes confere uma grande credibilidade à hipótese. Se a régua cósmica da BAO aponta para o vazio, é porque a estrutura de nosso universo local está longe de ser perfeitamente média. Essa descoberta transforma a BAO de apenas uma régua de distância para uma sonda da estrutura cósmica local. Não estamos mais apenas medindo a expansão. Estamos usando a expansão para detectar a distribuição de massa ao nosso redor. As BAO nos forçam a reexaminar a suposição de que o universo é perfeitamente homogêneo em todas as escalas que observamos. Para que a cosmologia faça sentido, precisamos incluir a heterogeneidade local que o vazio representa. Sem essa correção, o uso da BAO no universo local nos leva a um valor inflacionado para a taxa de expansão. O truque é que a régua, embora tenha um tamanho fixo, é vista através de uma lente gravitacional deformada pelo vazio cósmico. Em resumo, a BAO é a bússola que nos guia, mas o vazio cósmico é o campo magnético local que a distorce ligeiramente.
Ao reconhecer e corrigir essa distorção, conseguimos obter o valor correto e unificado da constante de Hubble. A BAO, como régua cósmica, não só mede o universo, mas também serve como principal evidência estatística para a nossa localização no vazio. É o elo perdido que une a física do universo primordial, vista na CMB, com a física do universo atual, vista nas galáxias. Portanto, a precisão das medições das BAO foi essencial para a ascensão da hipótese do vazio cósmico como a solução para a tensão. Essa nova visão do universo, guiada pelas BAO, muda a forma como interpretamos a nossa vizinhança cósmica. A crise da cosmologia. O que é a tensão de Hubble? A tensão de Hubble é, sem dúvida, o problema mais premente na cosmologia atual, sendo a crise que a hipótese do vazio cósmico se propõe a resolver. Trata-se de uma discrepância significativa e teimosamente persistente no valor da constante de Hubble, H0, o número que representa a taxa com que o universo se expande. O universo está expandindo e H0 nos diz quão rápido ele está fazendo isso em diferentes locais. O problema não é a expansão em si, mas o fato de que, quando cientistas a medem usando dois métodos fundamentalmente diferentes, os resultados simplesmente não batem. Essa diferença é maior do que o que pode ser explicado por erros de medição, sugerindo que falta algo crucial na nossa compreensão do cosmos. A tensão é uma chamada de atenção de que talvez nosso modelo cosmológico padrão, da lambda para CDM, esteja incompleto ou precise de uma revisão séria. O primeiro conjunto de medições que geram valor para H0 vem do universo primordial, o universo BB. Esse valor é derivado da análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, a primeira luz liberada após o Big Bang. A CMB nos dá uma foto do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos. E a partir das flutuações de densidade nessa foto, podemos prever a taxa de expansão. As BAO, as oscilações acústicas que discutimos, também estão incluídas nessa categoria de medições do universo distante e primordial. Essas medições de grande escala e antigas tendem a resultar em um valor mais baixo para a constante de Hubble, por volta de 67 ou 68 km/s/MPC. Esse valor é a previsão do modelo cosmológico padrão, baseado na física do universo jovem. O segundo conjunto de medições vem do universo local e atual, o universo adulto. Esse método utiliza velas padrão, como as estrelas cefeidas e as supernovas do tipo Ia, para medir distâncias e velocidades de afastamento. Essas velas padrão são objetos astronômicos cujo brilho intrínseco é conhecido, permitindo o cálculo preciso de sua distância até nós. Ao traçar a velocidade de afastamento dessas galáxias contra suas distâncias, os cientistas obtêm um valor para a H0. As medições locais, feitas por grupos como o SH0S, supernova H0 for the Equation of State, resultam consistentemente em um valor mais alto, em torno de 73 ou 74 km/s/MPC. É justamente a diferença entre 67 e 68 CMB-BAO e 73 e 74 velas padrão que constitui a tensão de Hubble. A discrepância é extremamente problemática porque, no modelo cosmológico padrão, esses dois valores deveriam ser idênticos. A taxa de expansão do universo, embora tenha mudado ao longo do tempo, a aceleração deve ser regida por um único conjunto de leis físicas. O fato de as medições primordial e local divergirem sugere que algo está afetando a medição local. Ou os métodos de medição estão errados, o que é improvável devido à precisão alcançada, ou a própria física está incompleta. A tensão sugere que a expansão do universo local está ocorrendo em um ritmo ligeiramente mais rápido do que o previsto pelo universo primordial. Este é o dilema.
qual dos universos é o correto ou o que está causando o viés em um deles. O modelo do vazio cósmico intervém diretamente nessa crise ao focar na causa do viés no universo local. A hipótese sugere que a medição local do H0 está inflacionada, não por um erro inerente ao método das velas padrão, mas pela nossa localização especial. Estar em uma região de baixa densidade, o vazio, significa que a força gravitacional local é menor que a média. Essa falta de freio gravitacional faz com que a taxa de expansão local pareça mais rápida do que ela realmente é. O vazio cósmico induz uma velocidade extra nas galáxias vizinhas, fazendo com que o desvio para o vermelho seja artificialmente maior. Ao se observar as BO, essa distorção causada pelo vazio se manifesta nos dados, como vimos anteriormente. Se a hipótese do vazio estiver correta, a taxa de expansão local mais alta é uma ilusão causada pela nossa vizinhança especial. A expansão real do universo em grandes escalas, como medida pela CMB e BAO corrigidas, ainda seria o valor mais baixo. O vazio cósmico seria o fator ambiental que distorce a luz das galáxias próximas antes que ela chegue aos nossos telescópios. Ao calcularmos a distância e a velocidade sem considerar o vazio, chegamos ao valor alto de HH0. Mas, uma vez que se incorpora a existência do vazio no modelo, a distorção é corrigida e o valor da HH0 local cai para se alinhar com o valor primordial. Assim, a tensão de Hubble se dissolve, pois a discrepância era uma questão de perspectiva e localização, não de física nova. O estudo que promove a hipótese do vazio cósmico como solução é poderoso por sua robustez estatística. Ao mostrar que a inclusão do vazio é 100 milhões de vezes mais provável nos dados das BAO, ele fornece a base observacional para a correção. Não é apenas uma especulação teórica, é uma explicação que se encaixa muito bem nos dados de rastreamento de galáxias de 2 décadas. Resolver a tensão de Hubble não é apenas satisfazer os cientistas, mas garantir que a base da cosmologia esteja correta. Se a tensão for um sinal de nova física, ela aponta para algo misterioso que aconteceu no universo jovem. Se a tensão for uma questão de localização, como sugere o vazio, ela apenas reitera a necessidade de levar em conta a estrutura local do universo. Portanto, a tensão de Hubble é o campo de batalha onde o modelo do vazio cósmico oferece a sua proposta de paz. É o desafio que forçou a comunidade científica a procurar explicações fora do modelo cosmológico padrão homogêneo. A simples ideia de que estamos em um local vazio resolve o paradoxo de por que o universo parece expandir-se mais rapidamente localmente. Se comprovada com outros métodos, essa hipótese transformará a tensão de Hubble de uma crise em uma confirmação da nossa posição no cosmos. O destino do nosso entendimento do universo, se ele precisa de leis físicas totalmente novas ou apenas de uma melhor calibração local, está ligado à nossa localização. A busca pela taxa de expansão correta é, na verdade, a busca por uma compreensão completa do universo. 2 lados da moeda, medindo a expansão do universo, para entender a tensão de Hubble e como o vazio cósmico a soluciona, é crucial aprofundar-se nos 2 métodos principais, usados para medir a taxa de expansão do universo. Esses métodos representam, metaforicamente, os 2 lados da moeda da cosmologia, cada um olhando para uma fase diferente da história cósmica. Apesar de serem baseados em física sólida e técnicas de precisão, a divergência entre eles é o que criou o maior enigma da área. A diferença é tão marcante que, por anos, cientistas se perguntaram se a falha estava nos instrumentos, nos modelos ou na nossa localização. Um método olha para o universo distante e jovem, usando-o como uma previsão para o presente.
O outro olha para o universo local e atual, realizando uma medição direta da sua taxa de expansão. O primeiro método foca no universo primordial, aquele logo após o Big Bang, e utiliza a radiação cósmica de fundo, CMB. A CMB é a luz mais antiga que podemos detectar, um mapa de temperatura do universo com cerca de 380 mil anos de idade. As pequenas flutuações de densidade na CMB são as sementes que se desenvolveram nas galáxias e estruturas que vemos hoje. Ao analisar a física dessa época, os cientistas podem inferir os parâmetros do universo, incluindo a taxa de expansão esperada para o presente. A medição das BAO, por sua vez, complementa isso, fornecendo a régua de distância no universo distante. Essas técnicas, baseadas em um modelo consistente de cosmologia padrão, predizem um valor de constante de Hubble mais baixo. O segundo método utiliza o universo local, focado em medir a expansão no nosso bairro cósmico atual. A chave para este método são as velas padrão, objetos cujo brilho intrínseco é conhecido com alta precisão. As cefeidas, estrelas que pulsam com um brilho previsível, e as supernovas do tipo Ia, explosões estelares de brilho constante, são as mais usadas. Ao comparar o brilho conhecido desses objetos com o brilho que observamos aqui na Terra, podemos calcular com precisão a distância até eles. Combinando essa distância com o desvio para o vermelho, que indica a velocidade de afastamento, obtém-se o valor da constante de Hubble local. Essas medições, feitas por observações diretas em galáxias próximas, resultam em um valor de constante de Hubble mais alto. A divergência entre os resultados é o que cria a tensão de Hubble. O valor predito pelo universo jovem é incompatível com o valor medido no universo maduro. Essa diferença sugere que a expansão do universo local está mais acelerada do que o modelo baseado no universo primordial prevê. A taxa de expansão local, alto, H0, não se encaixa na história de expansão cósmica, baixo, H0, que conhecemos. Se ambos os métodos estivessem corretos, isso significaria que algo mudou nas leis físicas ou nos constituintes do universo entre o seu início e o presente. Essa nova física poderia envolver variações na energia escura ou na matéria escura, que são as componentes misteriosas do cosmos. A comunidade científica busca desesperadamente uma forma de fazer com que esses dois lados da moeda se harmonizem. É aqui que entra o poder da hipótese do vazio cósmico como uma solução para a tensão de Hubble. O vazio não questiona a precisão dos métodos de medição, nem exige a invenção de uma nova física exótica para o universo. Em vez disso, ele foca no viés de medição que é introduzido por nossa localização peculiar no universo local. Estar dentro de uma bolha de densidade baixa afeta as velocidades que medimos para as galáxias vizinhas. Essa velocidade anômala induzida pelo vazio é a culpada por inflacionar o valor da constante de Hubble obtido pelas velas padrão. O vazio, portanto, é a peça que faltava para corrigir o lado local da medição, forçando o valor alto a coincidir com o valor baixo. Ao aplicar o modelo do vazio cósmico aos dados das BAO, o tópico 2 e 3, os pesquisadores puderam quantificar esse viés. A BAO, atuando como a régua padrão, mostrou que o ajuste nos dados é muito mais provável quando se assume a presença de um vazio local. O sucesso da pesquisa está em usar a física do universo distante, a BAO, para revelar a estrutura do universo local, o vazio. Isso cria um ciclo lógico. A BAO prova o vazio e o vazio corrige as medições locais do H0. Ao realizar essa correção na medição local, o valor da taxa de expansão cai para se alinhar com a previsão da CMB.1. A tensão é resolvida não por uma nova lei da física, mas por uma melhor compreensão do nosso endereço cósmico
Portanto, a comparação entre os dois métodos não é uma falha na ciência, mas uma pista para a estrutura cósmica. A diferença entre o valor de H0$ baixo, CMB-BAO, e o valor de H0$ alto, velas padrão, aponta diretamente para a nossa localização. Se não houvesse essa discrepância, talvez nunca tivéssemos sido forçados a considerar a possibilidade de um vazio cósmico. A tensão de Hubble se torna, assim, um diagnóstico de que estamos em um local atípico, ao invés de uma crise fundamental na física. A harmonização dos dois lados da moeda é o objetivo final, e a hipótese do vazio cósmico oferece o caminho mais elegante para alcançá-lo. O estudo é uma demonstração de como a precisão das medições cosmológicas nos permite não só mapear o universo, mas também a nossa própria posição nele. Em síntese, os dois lados da moeda, o universo primordial e o universo local, devem concordar sobre a taxa de expansão. O vazio cósmico serve como o fator de correção necessário para que a medição local, alto H0$, se ajuste à previsão global, baixo H0$. Essa solução, embasada na robustez dos dados das oscilações acústicas bariônicas, transforma a crise em uma descoberta fundamental. A tensão de Hubble é o motivador, e a estrutura local do universo é a chave que destrava a sua solução. Com isso, a cosmologia pode avançar com mais confiança em um modelo de expansão que é coerente em todas as épocas cósmicas. A jornada para medir a expansão do universo nos levou, ironicamente, de volta ao nosso próprio quintal cósmico. O papel do vazio cósmico, como ele distorce a medição. Para entender o papel central do vazio cósmico na solução da tensão de Hubble, é preciso visualizar como a densidade de matéria afeta a gravidade e o movimento das galáxias. O universo em grandes escalas é como uma teia cósmica, com grandes concentrações de matéria, aglomerados e filamentos, e vastas regiões vazias. Se a Terra e a Via Láctea estão localizadas no meio de um desses vazios, estamos em uma área onde a força gravitacional é, por definição, mais fraca do que na média cósmica. Essa distribuição desigual de matéria não afeta apenas a densidade. Ela gera um movimento de massa que influencia nossas observações. Esse movimento sutil é o mecanismo pelo qual o vazio distorce as medições da taxa de expansão do universo local. O efeito é uma ilusão de ótica cosmológica que nos faz interpretar mal a velocidade de afastamento das galáxias vizinhas. A principal maneira de medirmos a expansão cósmica é observando o desvio para o vermelho da luz das galáxias. Quanto mais rápido uma galáxia se afasta de nós, mais o seu espectro de luz é deslocado para o lado vermelho. No universo local, o movimento de uma galáxia é o resultado de dois fatores: a expansão de Hubble, o estiramento do espaço, e o movimento peculiar. Em um universo perfeitamente homogêneo, o movimento peculiar seria aleatório e se cancelaria ao longo de grandes amostras. Mas, se estamos em um vazio, o movimento peculiar não se cancela. As galáxias em torno do vazio tendem a ser puxadas para fora, em direção às paredes mais densas. O vazio cósmico, portanto, induz uma velocidade de afastamento adicional em nossa vizinhança. Essa velocidade extra, induzida pela atração gravitacional das paredes do vazio, se soma à velocidade causada pela expansão do universo. Quando medimos o desvio para o vermelho de galáxias, usando as velas padrão, estamos medindo a soma dessas duas velocidades. Os cientistas que calculam a taxa de expansão, o H0$ local, geralmente assumem que o movimento peculiar médio é zero. No entanto, a existência do vazio significa que esse movimento peculiar local é, na verdade, significativo e direcionado. A velocidade anômala faz com que o desvio para o vermelho pareça maior do que deveria ser, apenas pela expansão.
Ao calcular H0 a partir dessa medição inflacionada, o resultado é um valor mais alto, gerando a tensão de Hubble. O vazio cósmico, assim, atua como uma lente que amplifica a velocidade aparente de recessão das galáxias próximas. É por isso que as medições locais, o lado alto da tensão de Hubble, mostram uma taxa de expansão mais rápida do que a prevista pelo universo primordial. A distorção não está nas velas padrão nem nos telescópios, mas no ambiente gravitacional da nossa própria vizinhança cósmica. O trabalho da pesquisa foi quantificar exatamente o quão grande é esse vazio e qual o seu impacto na nossa velocidade peculiar. Ao fazê-lo, eles puderam calcular o quanto o valor local da Kh0 estava inflacionado por esse movimento extra. Essa correção é a chave para a reconciliação. Se o valor de Kh0 medido localmente é corrigido para o efeito do vazio, ele cai para o valor previsto. O estudo usou os dados das BAO de levantamentos de galáxias para mapear a distribuição de matéria ao nosso redor. As BAO, atuando como uma régua de distância precisa, revelaram a escala e a extensão dessa região de baixa densidade. Ao comparar as observações das BAO com modelos de um universo com e sem vazio, a evidência estatística pendeu massivamente para o modelo do vazio. Isso permitiu aos pesquisadores criar um modelo cosmológico refinado que inclui a Via Láctea dentro de um vazio. Este novo modelo é capaz de prever com precisão o movimento peculiar induzido pelo vazio. É a confirmação estatística de que estamos no vazio que permite a correção física do valor de H0 local. A elegância dessa solução é que ela resolve a crise sem a necessidade de introduzir conceitos radicais de nova física. Em vez de mudar as leis do universo, a solução do vazio apenas exige que reconheçamos a nossa posição atípica dentro das estruturas já conhecidas. A cosmologia é restaurada, pois o universo jovem, CMB-BAO, e o universo local, velas padrão, voltam a contar a mesma história de expansão. O vazio não está violando a física, mas sim demonstrando que a gravidade local é importante e deve ser levada em conta nas medições de precisão. Sem essa correção do vazio, continuaremos a obter um valor alto para H0 local, mantendo a tensão cosmológica. O vazio cósmico, portanto, é a variável ambiental que faltava em nossos cálculos de expansão. Pense no vazio como um gigante buraco de gravidade que está nos puxando lentamente para a borda. Quando observamos as galáxias, a velocidade que vemos é a soma da expansão do universo, mas o nosso próprio movimento para a borda do vazio. Ao não considerar esse movimento, assumimos que toda a velocidade de afastamento é resultado apenas da expansão do espaço. O resultado dessa suposição incorreta é um valor de H0 artificialmente elevado. O papel do vazio é revelar que o que parecia ser uma taxa de expansão mais rápida era, na verdade, um fluxo de massa local. Essa simples correção de perspectiva é o que traz a paz para a medição da constante mais importante da cosmologia. Em resumo, a distorção causada pelo vazio cósmico é a chave para resolver a tensão de Hubble. O vazio cria um movimento peculiar de massa que inflaciona o desvio para o vermelho, levando a um valor alto para o H0 local. Ao usar os dados das BAO para provar a existência do vazio e calcular esse movimento, os cientistas podem subtrair o efeito. O valor corrigido se alinha com o valor previsto pelo universo primordial, dissolvendo a crise. Portanto, o vazio cósmico não é apenas uma curiosidade sobre onde estamos, mas um fator crucial de calibração para a medição da expansão do universo. A prova de probabilidade. Porque o vazio é 100 milhões de vezes mais provável. A força do estudo que propõe a hipótese do vazio cósmico não reside em uma especulação,
mas sim em uma análise estatística esmagadora dos dados observacionais. Os cientistas não apenas propuseram a ideia do vazio, mas a testaram rigorosamente contra o modelo cosmológico padrão que pressupõe um universo homogêneo local. O resultado desse confronto estatístico é o que torna o trabalho tão convincente e a razão pela qual o vazio ganhou tanta notoriedade na comunidade científica. A conclusão numérica é que o modelo que inclui a Via Láctea dentro de um vazio cósmico é 100 milhões de vezes mais provável de explicar os dados existentes. Este número colossal não é um exagero. É a medida da superioridade do modelo do vazio ao descrever o universo que observamos. Essa probabilidade massiva serve como a prova fundamental de que a nossa localização não é média. A análise se concentrou nos dados de levantamentos de galáxias de grande escala, especificamente nas medições das oscilações acústicas bariônicas, BAO. As BAO, como vimos, atuam como uma régua cósmica e sua distribuição deve ser consistente com o modelo do universo. Os pesquisadores compararam a qualidade do ajuste de dois modelos diferentes aos dados de BAO. O modelo 1, universo homogêneo, e o modelo 2, universo com vazio local. O modelo 1 é o que a cosmologia padrão utiliza, assumindo que a densidade de matéria é igual à média cósmica em nossa vizinhança. O modelo 2 inclui o efeito de um vazio cósmico local, que induz velocidades peculiares, movimento extra, nas galáxias. A comparação estatística revelou que os dados se encaixam de forma muito mais coesa no modelo 2, com uma diferença de ordens de magnitude. Essa diferença de 100 milhões de vezes é o resultado de um teste de hipótese que avalia qual modelo minimiza melhor os erros e desvios nos dados observacionais. No modelo 1, quando os cientistas tentavam ajustar os dados de BAO ao universo homogêneo, havia discrepâncias persistentes. Essas discrepâncias eram o sinal de que algo estava distorcendo a relação entre a distância e o desvio para o vermelho. O modelo 2, ao incorporar o vazio, conseguiu explicar essas discrepâncias como sendo o resultado do movimento peculiar induzido pelo vazio. Ao contabilizar essa distorção, o ajuste do modelo aos dados da BAO se tornou drasticamente mais preciso e coerente. A probabilidade é uma medida de quão bem o modelo explica as observações, e o vazio se provou um explicador muito melhor. É importante notar que a probabilidade não significa que o universo homogêneo seja impossível, mas sim que ele é altamente improvável dados os dados de BAO. Um modelo que é 100 milhões de vezes mais provável é considerado, na prática científica, como o modelo preferido para descrever o fenômeno. Essa robustez estatística dá aos pesquisadores a confiança de que o vazio cósmico não é um artefato ou um erro nos dados. Pelo contrário, é uma característica física necessária para que os dados observacionais da distribuição de galáxias façam sentido. A natureza nos está dizendo, através das BAO, que devemos incluir a nossa localização especial para entender as medições. Sem o vazio, precisaríamos de outro fator, talvez de nova física desconhecida, para explicar os desvios. A elegância da solução do vazio cósmico está em usar uma estrutura cosmológica conhecida. Vazios existem em toda a teia cósmica para resolver uma crise de medição. O estudo conseguiu quantificar o tamanho e a profundidade desse vazio local, mostrando que ele é grande o suficiente para influenciar nossas observações. Os resultados indicam que essa região de baixa densidade se estende por uma distância considerável ao redor da Via Láctea. A precisão das medições de BAO permitiu aos astrônomos pesar a matéria na nossa vizinhança e descobrir que ela é menor que a média. O fator de 100 milhões de vezes mostra que a distribuição de matéria localmente é o verdadeiro motor da tensão de Hubble.
É a prova irrefutável de que a nossa localização é o elo perdido que faltava na cosmologia de precisão. Ao estabelecer estatisticamente a existência do vazio, a pesquisa fornece a justificativa física para a correção do valor local da HH-Zeldolal. Se o vazio é 100 milhões de vezes mais provável, então o movimento peculiar induzido por ele deve ser subtraído da velocidade de afastamento das galáxias locais. Essa correção é o que faz o valor alto de H0 obtido pelas velas padrão cair e se alinhar com o valor baixo previsto pela CMB e Bell. O número mágico de 100 milhões de vezes mais provável é, na verdade, a quantificação da necessidade de correção. Sem essa correção baseada no vazio, o modelo homogêneo simplesmente não consegue descrever o que os telescópios nos mostram. Análise estatística transformou uma hipótese em uma conclusão praticamente inevitável, sob a ótica dos dados. A magnitude dessa probabilidade também serve para orientar os próximos passos da pesquisa cosmológica. Os cientistas agora sabem que precisam focar na busca por outras evidências independentes que confirmem a existência desse vazio. Qualquer estudo futuro que vise medir a constante de Hubble deve agora, obrigatoriamente, levar em conta o impacto desse vazio local. O modelo do universo homogêneo foi, de certa forma, destronado para a nossa vizinhança cósmica por essa prova estatística. A prova de probabilidade é o sinal de que a solução para a maior crise da cosmologia estava, ironicamente, em nosso próprio quintal. O poder dos dados das BAO revelou uma estrutura cósmica local que mudará a forma como vemos e medimos o universo. Em resumo, a afirmação de que o modelo do vazio é 100 milhões de vezes mais provável é a certificação estatística da nossa localização atípica. Essa probabilidade esmagadora mostra que o modelo do vazio cósmico é de longe o que melhor explica as medições da distribuição de galáxias. É a evidência numérica de que o vazio introduz a distorção exata necessária para resolver a tensão de Hubble. A BAO, a régua cósmica, aponta para o vazio com uma precisão que não pode ser ignorada pelos cosmólogos. O vazio não é apenas uma ideia, é o resultado mais provável da observação do universo local. Essa prova de probabilidade é o marco que transforma o vazio cósmico de uma curiosidade em uma peça-chave da cosmologia. A solução da discrepância, o vazio, unifica as medidas e a hipótese do vazio cósmico é a sua capacidade de ser o elemento unificador que a cosmologia tanto procurava. Ele transforma o dilema da tensão de Hubble, que parecia insolúvel, em um problema de calibração devido à nossa localização. A solução é elegante. Ao invés de buscar uma falha nas leis da física, o vazio demonstra que o problema era uma questão de perspectiva. O grande feito do estudo é mostrar, através da robustez estatística, que o universo primordial e o universo local concordam sobre a taxa de expansão. Essa concordância só é atingida quando se leva em consideração a correção imposta pelo nosso movimento no vazio. O vazio cósmico, em essência, garante que a medição da constante de Hubble, H0, seja a mesma em todas as épocas. O problema central da tensão de Hubble era a diferença entre o valor baixo de H0, previsto pela CMB e BAO, e o valor alto, medido pelas velas padrão. O valor alto vinha da medição no universo local, onde a velocidade de afastamento das galáxias parecia mais rápida do que o esperado. O modelo do vazio cósmico provou que essa velocidade extra era, na verdade, um movimento peculiar induzido pela baixa densidade de matéria ao nosso redor. Ao subtrair esse movimento extra que o vazio causa, o desvio para o vermelho das galáxias vizinhas é ajustado para o seu valor real. A velocidade de afastamento corrigida, quando plotada contra a distância,
resulta em um valor de H0 que cai significativamente. Essa queda é o que permite a unificação dos resultados, pois o valor corrigido se alinha com o valor previsto pelo universo primordial. A unificação das medidas não é apenas um pequeno ajuste, é uma validação do modelo cosmológico padrão, Lambda CDM. Se a tensão fosse devida a uma nova física, isso implicaria que o modelo Lambda CDM estava incompleto ou incorreto. A solução do vazio, por outro lado, sugere que o modelo Lambda CDM é correto, mas precisa de uma correção ambiental local. O modelo Lambda CDM, baseado na física do universo primordial, CMB-BAO, prediz uma taxa de expansão consistente e correta para o cosmos. O vazio cósmico atua apenas como uma perturbação local que deve ser neutralizada para revelar a taxa de expansão subjacente. Isso dá aos cosmólogos uma grande confiança de que a estrutura fundamental da teoria da expansão está no caminho certo. A chave dessa unificação reside no poder de diagnóstico das oscilações acústicas bariônicas, BAO. Os dados das BAO, ao se ajustarem 100 milhões de vezes melhor a um modelo com vazio, não apenas provaram a existência do vazio. Eles também permitiram quantificar o tamanho e o efeito desse vazio, fornecendo a magnitude exata da correção necessária para o H-Zlur. As BAO serviram como a régua que mediu o vazio, e o vazio se tornou a chave que destrancou o mistério da tensão de Hubble. É uma demonstração perfeita de como a observação do universo distante pode lançar luz sobre as peculiaridades do universo local. O resultado final é que o H0 medido e o H0 previsto finalmente se encontram, resolvendo o impasse de uma década. A resolução da discrepância tem implicações que vão além da constante de Hubble, afetando todo o nosso entendimento sobre a energia escura. A energia escura é o motor misterioso por trás da aceleração da expansão do universo, e seu comportamento é sensível ao H0. Se o valor de H0 estivesse realmente mais alto, isso poderia implicar que a energia escura tem propriedades diferentes das que pensávamos. Ao corrigir o H0 para o valor mais baixo, o modelo do vazio cósmico reforça a nossa compreensão atual da energia escura. Ele sugere que a energia escura se comporta de forma consistente com o que é previsto pelo modelo cosmológico padrão. O vazio cósmico, ao unificar as medidas, garante que o nosso inventário de componentes do universo se mantenha coerente. Essa solução reforça a ideia de que o universo, embora homogêneo em escalas muito grandes, possui estruturas de escala intermediária que nos afetam. O princípio cosmológico, a ideia de uniformidade, ainda se mantém, mas as medições locais exigem uma sensibilidade maior a essas estruturas. Para futuros levantamentos cosmológicos de alta precisão, a existência do vazio local não pode mais ser ignorada. O trabalho não é apenas uma resolução, mas uma nova metodologia para a medição da expansão cósmica. Qualquer grupo que meça H0 localmente terá que considerar a possibilidade de estar dentro de uma estrutura de baixa densidade. O vazio se torna uma variável de controle fundamental para todas as futuras observações de expansão. A unificação das medidas pelo vazio cósmico é a prova de que a nossa posição é singular, mas a física é universal. A taxa de expansão do universo é uma só, e a divergência que víamos era apenas um artefato de nossa vizinhança cósmica. Ao remover o viés induzido pelo vazio, a história do universo, desde a CMB até o presente, torna-se uma narrativa contínua e lógica. A solução da discrepância é, em última análise, a prova de que a estrutura cósmica local é a chave para a cosmologia global. É um momento de triunfo para a ciência, onde um problema fundamental
é resolvido por uma compreensão mais profunda do nosso ambiente. O vazio cósmico não é um lugar para onde vamos, mas o lugar onde estamos, e a sua descoberta traz paz à cosmologia. Em resumo, a solução da discrepância é alcançada quando o vazio cósmico remove o movimento peculiar das galáxias locais. Ao corrigir o desvio para o vermelho inflacionado, o valor alto de H0 medido localmente é reduzido para se alinhar com o valor baixo previsto. O vazio unifica as medidas do universo primordial e local, validando o modelo cosmológico padrão. A estatística das BAO fornece a base para essa correção, transformando a crise em uma confirmação. A estrutura do universo local se torna o fator decisivo para a medição precisa da expansão cósmica. Provar que a tensão de Hubble é uma ilusão de localização. Os próximos passos: comprovando o vazio com galáxias mortas. A pesquisa que postula a existência de um vazio cósmico local é até agora fundamentada em uma forte evidência estatística, principalmente a partir dos dados das BAO. No entanto, na ciência, uma descoberta tão crucial, que resolve a maior crise da cosmologia, exige confirmação por métodos independentes. É preciso provar que o vazio não é apenas uma anomalia estatística nos dados das oscilações acústicas bariônicas. A comunidade científica e os próprios autores do estudo já traçaram os próximos passos observacionais para validar o modelo do vazio cósmico. Essa validação será realizada através da observação de diferentes classes de objetos no universo, como as chamadas galáxias mortas. O objetivo é que, se o vazio for real, suas consequências devem se manifestar de outras formas mensuráveis. Um dos métodos propostos envolve a observação das chamadas galáxias mortas, ou passivas, que são aquelas que pararam de formar estrelas. Essas galáxias são extremamente úteis, porque são consideradas relógios cósmicos, devido à sua uniformidade e previsibilidade. O que se busca é medir a idade e o desvio para o vermelho dessas galáxias em diferentes localizações e distâncias. A hipótese é que se a nossa posição no vazio está distorcendo as medições de distância e velocidade, isso deve se refletir também nas observações dessas galáxias. A expectativa é que as galáxias em nossa vizinhança, dentro do vazio, apresentem um desvio para o vermelho ligeiramente maior do que o esperado para suas idades. Essa discrepância seria a assinatura do movimento peculiar induzido pelo vazio, confirmando o viés da medição. O princípio é o mesmo que o usado para resolver a tensão de Hubble, mas com um objeto de calibração diferente das cefeidas ou supernovas. As galáxias mortas oferecem um novo tipo de régua padrão, que é sensível à taxa de expansão em diferentes épocas cósmicas. A uniformidade dessas galáxias permite que os cientistas comparem suas propriedades, como tamanho e brilho, em diversas distâncias. O efeito do vazio seria introduzir um viés sistemático nas medições de distância e velocidade baseadas nessas galáxias. Se as correções baseadas no modelo do vazio harmonizarem as observações das galáxias mortas, isso será uma poderosa confirmação. Isso mostraria que o vazio é um fenômeno físico real e não apenas uma solução estatística conveniente para o problema das BAO. Outra linha de investigação envolve a busca por diferenças de densidade na distribuição de galáxias ao nosso redor em 3 dimensões. Um vazio cósmico se manifesta como uma escassez de galáxias em uma vasta região do espaço, cercada por regiões mais densas. Os astrônomos podem usar levantamentos de galáxias mais detalhados para criar um mapa de densidade de matéria com maior precisão. O objetivo é visualizar o vazio, mapeando suas fronteiras e confirmando que a nossa Via Láctea está de fato em seu interior.
Se as observações de densidade confirmarem a localização de um grande vazio na nossa vizinhança, isso fornecerá uma prova visual da hipótese. Essa prova visual, combinada com a evidência estatística das BAO, tornaria a teoria do vazio quase irrefutável. A busca por essa confirmação independente é vital porque ela elimina qualquer dúvida remanescente sobre o modelo. Se as galáxias mortas, as medições de densidade e potencialmente outras técnicas todas apontarem para a existência do vazio, a crise da cosmologia estará resolvida. A ciência exige a convergência de evidências de múltiplas fontes para aceitar uma mudança de paradigma. A confirmação desses próximos passos garantirá que a unificação das medidas da constante de Hubble seja universalmente aceita. A elegância do vazio é que ele oferece uma solução que é testável e falseável através de observações futuras. Os próximos anos da cosmologia de precisão serão dominados pela busca por essa prova final do vazio cósmico. Os grandes levantamentos de galáxias que estão em andamento ou que serão lançados em breve terão um papel crucial nessa validação. Esses levantamentos, com sua capacidade de mapear milhões de galáxias em 3 dimensões, fornecerão os dados necessários. Eles permitirão uma medição mais precisa das BAO, refinando o cálculo da probabilidade e a geometria do vazio. Além disso, esses dados serão a fonte primária para encontrar e analisar as populações de galáxias mortas necessárias para o teste. A tecnologia de ponta dos telescópios espaciais e terrestres está perfeitamente equipada para realizar esses testes cruciais. A precisão e o volume dos novos dados garantirão uma resposta definitiva sobre a nossa localização cósmica. Se os próximos passos não conseguirem confirmar o vazio, a comunidade científica será forçada a retornar ao cenário de nova física. Isso significaria que a tensão de Hubble é um sinal de que algo fundamental sobre o universo primordial está errado. A falha em provar o vazio forçaria os cientistas a revisitar a física da energia escura, da matéria escura ou da gravidade. No entanto, a forte evidência das BAO torna esse cenário menos provável, mas a ciência deve estar aberta a todas as possibilidades. Por enquanto, o foco está em usar as galáxias mortas e o mapeamento de densidade para reforçar a conclusão do vazio. A busca por anomalias no universo local é a nova fronteira da cosmologia. Em resumo, os próximos passos da pesquisa visam a confirmação independente da hipótese do vazio cósmico. O principal método envolve o uso de galáxias mortas, como relógios cósmicos, para verificar o viés de velocidade induzido pelo vazio. Além disso, o mapeamento detalhado da distribuição de galáxias é necessário para visualizar e delimitar o vazio. Essa convergência de evidências de diferentes objetos e técnicas é o que dará a certeza final sobre nossa localização. A validação do vazio com esses novos métodos cimentará a solução para a tensão de Hubble, encerrando a crise da cosmologia. O destino do modelo cosmológico de expansão está nas mãos das próximas observações. Impacto e conclusão. A importância de estar no vazio à descoberta de que a Terra e a Via Láctea podem residir em um vazio cósmico não é apenas uma curiosidade astronômica. É uma revelação com profundas implicações para toda a cosmologia. O impacto mais significativo, claro, é a solução elegante para a tensão de Hubble, o dilema que por anos questionou a coerência do nosso modelo cosmológico. Essa resolução significa que o universo primordial e o universo local finalmente contam a mesma história sobre a taxa de expansão, validando o modelo padrão. A nossa localização, que parecia insignificante, provou ser o fator de calibração que faltava para a medição mais precisa da expansão cósmica. Estar no vazio transforma a crise em uma confirmação,
garantindo que a base da nossa física cosmológica está no caminho certo. Esta é a grande mensagem final. A solução estava no nosso próprio quintal cósmico. A aceitação da hipótese do vazio cósmico tem um efeito cascata em todo o nosso entendimento do universo. Primeiro, ela fortalece o modelo cosmológico padrão, o das lambda, CDM, ao mostrar que ele funciona, desde que a heterogeneidade local seja levada em conta. Em vez de precisarmos de uma nova física exótica, o vazio demonstra que a estrutura gravitacional local é suficiente para explicar a discrepância. Segundo, ela eleva o nível de precisão exigido para todos os futuros levantamentos cosmológicos de grande escala. Os astrônomos agora sabem que precisam mapear a distribuição de matéria localmente para evitar vieses nas medições de distância. A partir de agora, o vazio se torna um parâmetro essencial na equação da expansão do universo. A solidez da prova estatística de que o vazio é 100 milhões de vezes mais provável do que um universo homogêneo é o grande trunfo desta pesquisa. Essa robustez, baseada em 2 décadas de dados de oscilações acústicas bariônicas, BAO, confere uma credibilidade inegável à hipótese. A BAO, a régua cósmica, não só mediu a expansão, mas também diagnosticou a nossa posição especial no cosmos. Isso marca uma vitória para a cosmologia observacional, que usou dados de distribuição de galáxias para desvendar uma peculiaridade local. Essa vitória demonstra a importância de se analisar criticamente as suposições, como a da homogeneidade perfeita em todas as escalas. O vazio é a prova de que as medições de alta precisão nos levam a descobertas fundamentais. Pensando no nosso vídeo, essa é a parte em que o público deve absorver a magnitude da mudança de perspectiva. Não estamos mais falando apenas de galáxias distantes, mas do nosso próprio endereço. Somos moradores de uma bolha de baixa densidade. Essa bolha afeta a forma como a luz e as informações chegam até nós, distorcendo o que vemos com nossos telescópios. A velocidade de afastamento que medimos nas galáxias vizinhas é uma ilusão causada pelo fluxo de massa para as paredes do vazio. É uma lição de humildade e precisão. A ciência progrediu ao ponto de ter que corrigir a sua própria localização no espaço-tempo. O vazio é a peça que faltava para que a imagem do universo quebra-cabeça se encaixasse perfeitamente. Os próximos passos, focados nas galáxias mortas e no mapeamento de densidade, são a etapa final para a confirmação total. Se essas observações independentes validarem o modelo do vazio, o debate sobre a tensão de Hubble será encerrado. O legado desta pesquisa será a transição de uma crise cosmológica para uma nova era de medição de precisão. Isso liberará a comunidade científica para focar em outros mistérios, como a natureza da energia escura e da matéria escura. A energia escura, em particular, não precisará mais ser revista para explicar uma discrepância de H0. O vazio, portanto, pavimenta o caminho para a próxima geração de descobertas cosmológicas. Ao concluir, é essencial reiterar a importância de questionar as suposições mais básicas da ciência. O princípio cosmológico da uniformidade é uma aproximação útil, mas o vazio mostra que a natureza não é perfeitamente média em nossa escala. A nossa localização atípica nos obrigou a desenvolver métodos de análise mais sofisticados e a reexaminar nossos dados. Essa é a beleza do método científico. Ele se corrige e se aprimora diante de novas evidências. A história do vazio cósmico é uma narrativa de triunfo da observação e da análise estatística sobre o dogma. É a prova de que as respostas para os maiores mistérios podem estar escondidas em anomalias aparentemente pequenas. Em suma, a descoberta do vazio cósmico local é a solução elegante e robusta para a maior crise da cosmologia. Ela unifica as medições da expansão cósmica,
valida o nosso modelo fundamental do universo e estabelece novos padrões de precisão observacional. A Terra, longe de estar em um lugar comum, está em uma posição singular que, paradoxalmente, nos ajuda a entender o universo inteiro. A confirmação desse modelo pelos próximos estudos selará o fim da tensão de Hubble. O impacto do vazio é a mudança de paradigma que a cosmologia precisava para avançar. Essa é a nossa nova realidade. Somos moradores do vazio, e essa é uma posição crucial. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa jornada pelo nosso novo lugar no cosmos. Se essa ideia te surpreendeu, imagine o que mais o universo guarda em segredo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você aprendeu algo novo sobre a nossa localização especial. Compartilhe com quem mais se interessa por astronomia e cosmologia para espalharmos essa nova visão do universo. Lembre-se, o cosmos é vasto, mas a sua compreensão pode começar bem aqui, no nosso vazio cósmico. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada cósmica, direto do nosso, agora comprovado, vazio cósmico. Descobrir que a nossa localização especial resolve a crise da tensão de Hubble é uma das maiores vitórias da cosmologia recente. Esperamos que você tenha se surpreendido tanto quanto nós com o poder das oscilações acústicas bariônicas em mapear o universo. Mas agora queremos saber a sua opinião. Qual parte dessa descoberta te impressionou mais? A tensão de Hubble ou a prova de que estamos no vazio? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é o nosso combustível para continuar explorando o universo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like para que o vídeo alcance mais amantes da astronomia.